Boa noite aos amigos da TV 247. Começando agora mais uma edição do programa Léo ao Quadrado, com meu amigo Leonardo Estopa. Boa noite, Léo. Hoje eu sofri, viu, cara? Tô sofrendo até agora, mas fala, Léo. Boa noite, Léo. Eu perdi aqui, eu falei, Léo, tem que te mostrar aqui a mensagem da menina te chamando de gatinho aqui. Agora eu não sei se em qual dos canais que tá, mas Mentira, tá Léo. aqui. Você é mentiroso, cara. Deixa eu dizer. Não é Não, mentira, não. não. Ô, Eu vou Léo, achar e vou colocar aqui para todo mundo ver. e é o seguinte, quando as pessoas falam, Léo, você tá gatinho, é pra você, Leonardo Estopa, né? Óbvio, né? Não dá para escapulir, Léo. Tá muito bem direcionado aqui. Ah, tava direcionado? Tá bem direcionado aqui. Tenho que achar aqui e até o final do programa eu coloco no ar. Ô, Léo, quantos anos você tem? Ô, Léo, eu tenho 39 anos, 364 dias e algumas horas. Então amanhã, meia-noite, você vai fazer. Meia-noite você faz 40, é isso? Não, assim, eu acho que daqui a algumas horas, eu acho que eu nasci 1 hora da manhã. Aí você vai fazer 40 anos, é isso? Então eu faço 40 anos daqui, sei lá, 5 horas, Ah, 6 entendi. horas, Vamos fazer esses um dois, Léo ao né? quadrado especial, Léo? Eu O ponho Léo Quadrado tá virado. Léo ao quadrado da virada. Léo Quadrado, 40 anos. Já pensou? Léo ao quadrado. E olha, Léo, eu fico pensando que orgulho, né? O meu aniversário caiu, que vai ser o dia do grande protesto pela educação, olha. Eu fiquei muito orgulhoso com isso, tá, Léo? Porque, olha, são 3 anos de trabalho pela educação, coloquei a educação como sendo a prioridade do meu trabalho, e hoje um carro volante convidando as pessoas aqui passando pela rua, chamando para o movimento pela educação amanhã. Eu falei, nossa, que legal, no dia do meu aniversário, o movimento pela educação, sem saber que estavam me homenageando, os professores estão me homenageando, hein? Fiquei feliz com isso, Léo. Muito bom, Léo, muito bom. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para o nosso amigo Eduardo Guimarães, que tem uma coisa para resolver com ele. Fala mais aí, Léo. Fala aí, daqui a pouco a gente começa com a pauta. Falo, Léo. Na hora que você manda eu falar as coisas no Léo ao quadrado, eu gosto de ler comentários. Então eu já vou abrir aqui para ler os comentários enquanto você vai falando com o Eduardo Guimarães. Já Mas antes de falei. pedir para ler, ler os comentários, já que não vai dar tempo, pessoal, manda uns elogios pro Léo aí para ele se sentir mais bonito, que o Léo tá fazendo uma super dieta vegana, tá ficando magrinho, tá ficando esbelto e tá achando que tá ficando feio. Ele olha para a tela e fala: "Mas eu gostava de mim mais gordinho". A Aí minha como é que são sogra, as coisas, a né? minha sogra falava assim: não, você tá gordo, você tá bonito. Assim, tinha que estar gordo. Ô, Léo, Minha avó fala a mesma coisa, Léo. a sua avó fala assim, né? Enquanto o menino não tiver gordo, ele não tá bonito. Léo, E vamos se fazer eu um. corto o cabelo curto, minha avó fala que tá feio. Tá Então, feio também, né? Léo, vamos fazer o Léo ao quadrado da virada do seu aniversário? vamos. Mas aí o Como é pessoal. que vai? Olha que eu ponho despertador para meia-noite, hein, cara? Ó, vamos, é meia-noite, eu tô terminando o Léo Estopa ao vivo, ué. Então tá, Ou seja, eu já vou estar aqui, eu ainda chamo o pessoal. Agora vai começar o Léo ao quadrado da virada. pode. Invenção do Léo Atucci. Obrigado aqui ao carinho das nossas queridas inscritas, membros aqui do canal que estão mandando mensagens de carinho. Ô, Léo, a nossa pauta principal hoje é o seguinte: Temer solto. Decidiram soltar o Temer. Eu acho até que a soltura do Temer é correta, né? Inclusive, na decisão, o STJ lá diz que estão abusando demais dessas tais prisões preventivas, né? Agora, o grande drama, né, da gente ver o Temer solto é relembrar que o Lula está preso, porque realmente é tão sem nexo uma coisa dessas, a prisão do Lula sem provas. Enfim, eu queria que primeiro você fizesse a sua avaliação sobre a soltura do Temer, né? Se é correto, se não é correto, se ele tinha que estar preso preventivamente, e depois a gente fala dessa condição do Lula que permanece como preso político há mais de um ano, Léo. Pois é, Léo. Para a gente fazer uma análise da prisão do Temer, a gente tem que primeiro entender o que é o Poder Judiciário e o que é a liberdade, né? O Poder Judiciário, ele é um órgão que garante, dentro do Brasil, que as leis, a Constituição, os conflitos vão ser solucionados de acordo com leis, de acordo com a Constituição. E a nossa lei ela é muito clara no que diz respeito à prisão cautelar. A prisão cautelar e a prisão preventiva, elas só são justificáveis quando existe uma necessidade dessa prisão para resguardar o resultado do processo ou resguardar o andamento do processo. Significa que se uma pessoa estiver influenciando, ameaçando testemunha, fazendo qualquer coisa que possa atrapalhar o processo, tudo bem ela ser presa
preventivamente, uma prisão cautelar, por exemplo, para evitar que a pessoa suma e o processo não vai ter proveito, que não vai conseguir punir essa pessoa. Agora, não é o caso do Temer. É muito importante que a gente tenha sensatez para a gente não cair no mesmo barco que o eleitor do Bolsonaro de querer a prisão do Lula a qualquer custo. O eleitor do Bolsonaro hoje pede a prisão da Dilma sem saber por quê. Só porque a Dilma foi uma presidenta do PT. Eles não sabem do que a Dilma seria acusada, mas eles querem a prisão. Eu acho que, apesar de que muita sensatez tem feito a esquerda levar muita pancada, é necessário manter a sensatez, que é a característica principal do campo progressista. É lógico que nós queremos a punição do Temer pelo que ele fez, mas a gente gostaria que acontecesse dentro do Brasil uma coisa que a gente não tem visto acontecer há muito tempo, que são políticos do PMDB e do PSDB serem condenados efetivamente pelo Poder Judiciário e não serem utilizados pelo Poder Judiciário como uma forma de demonstração de poder, uma forma de troféu ou até mesmo uma forma de ameaça. Quando é um político do campo progressista, a gente tem o processo, o devido processo legal, que agora é indevido, porque a prisão em segunda instância não faz parte do devido processo legal, mas quando a gente está falando de um político do campo progressista, a gente sabe que o processo corre e aquela pessoa é condenada rapidamente. Quando a gente fala de um político das elites, a gente pode até ter eventos como essas prisões que estão acontecendo agora, e a gente sabe que são eventos de uma ameaça contra parte das elites. Em nada isso tem a ver com o interesse do Poder Judiciário de punir, o interesse do Poder Judiciário de prender, porque se houvesse realmente o interesse das instituições brasileiras em evitar qualquer tipo de corrupção, ou até mesmo punir a corrupção do Temer, isso teria acontecido e teria evitado, inclusive, que o Temer conseguisse aprovar a reforma trabalhista e conseguisse entregar muito patrimônio nacional como ele entregou. Então, nós não podemos cair nessa armadilha punitivista, porque com isso a gente cresce a Lava Jato. O que é a Lava Jato? A Lava Jato é um juízo de exceção no território nacional. Esse juízo de exceção funciona exatamente utilizando a popularidade de se prender políticos odiados e, a partir dessa popularidade, crescer um poder, superpoder dentro do Brasil, que é uma pequena parte do Poder Judiciário, um partido político que se apresenta como Poder Judiciário e utiliza as instituições para botar pessoas na cadeia. Se a gente cai nessa armadilha, a gente não apenas assina embaixo de novas prisões de pessoas progressistas, como a gente está dando poder para que esse partido político, a Operação Lava Jato, continue ameaçando os eletivos. O que eu quero dizer é que esses políticos que chegam à vida pública através dos concursos públicos, ou seja, os juízes e os procuradores e os promotores, eles estão usando o poder institucional para destruir aqueles que chegam à vida pública através do voto popular. Cada vez mais o povo fica menor na representatividade e cada vez mais o poder financeiro se torna mais protagonista do governo brasileiro. Léo, estopa. Léo, você está me ouvindo? Fala, Léo. Não, quando você me vê sem reação, assim, continua. Estende seu raciocínio. Desculpa, gente, que tem tanta coisa acontecendo. Deixa eu explicar, Léo. Hoje foi um dia caótico aqui para gente. Hoje todos os problemas que podiam acontecer aconteceram no mesmo dia. Deixa eu dar uma explicação, primeiro, para os membros aqui da TV 247 no YouTube, né? Muitas pessoas receberam uma mensagem dizendo que as assinaturas estavam sendo suspensas temporariamente. E por que isso aconteceu? Né? A TV 247 fazia parte de uma rede de canais. Tem empresas que agregam canais e fornecem vários serviços. O nosso contrato vencia no dia de hoje. Então a gente saiu dessa rede de canais e passou a ser atendido diretamente pelo próprio YouTube. Ou seja, foi uma melhoria. Mas nessa transição, algumas pessoas ficaram muito em alerta, né, porque receberam essa mensagem de que as assinaturas seriam suspensas. Aí a gente ficou na correria para resolver o problema. Então, resolvemos o problema, né? Então, ainda bem, então todo mundo que é membro, assinante, só para informar que todos os membros, todos os assinantes estão com a situação normal, mas é uma correria danada, Léo. Não é fácil. E aí, ao mesmo tempo, enquanto isso acontecia, a gente também teve um problema no site, né? O site também ficou, durante um bom tempo, sendo redirecionado para o Facebook. O negócio dos membros está tão legal que acabou até de chegar
uma nova assinante aqui como membro, a Fátima Chagas dos Santos, né? Então está tudo normalizado. O site, todos os sites usam uma camada de proteção para você evitar ataques esses ataques aí, quer dizer, que fazem contra os sites. Essa empresa que faz a camada de proteção teve um problema de comunicação com o Brasil. Então, vários sites também ficaram fora do ar em função disso. Então, você imagina num dia, Léo, num dia você ficar com o problema das assinaturas suspensas e também no mesmo dia ficar com o site sendo redirecionado para o Facebook. Agora já está tudo certo, o site já está no lugar que devia estar. A gente está subindo a audiência do site novamente e os membros estão aqui firmes e fortes. Então, só queria fazer esse esclarecimento. Estou com a cabeça meio atrapalhada, Léo, porque a gente é jornalista, mas é empresário também, né? Tem que resolver, tem que bater o escanteio, cabecear, tem que fazer um pouco de tudo, Léo. É por isso que você não dorme, né, Léo? Porque além da parte jornalística, você fica nessa parte administrativa, solução de conflitos, toda essa questão aí. E aí não tem jeito, só tá emagrecendo. E quer colocar a culpa na dieta vegana, vai tentar iludir as pessoas, todo mundo vai começar a fazer a dieta vegana, não vai emagrecer e vai te processar, vai te levar no Procon. Pois é, aqui a Maria de Lourdes dos Santos está dizendo: acabei de ver que a minha assinatura encontra-se pausada. Não, Lourdes, está tudo certo. Foi um problema que durou mais ou menos umas 2 horas, que foi exatamente durante a migração do nosso status dentro do YouTube. A gente era parte de uma rede de canais e agora a gente é um canal independente. Então, o Liane dizendo aqui: massa, problemas resolvidos. Policarpo dizendo: não recebi e-mail porque não tenho cadastro, nunca consegui encontrar a ficha de preenchimento de dados dos membros. Não, mas Luz Policarpo, na verdade. Na verdade, não é um e-mail nosso. Isso foi uma comunicação do próprio YouTube, né? O YouTube deve ter mandado uma mensagem. Então, quem recebeu essa mensagem também deve ter recebido uma mensagem de que a assinatura foi reativada. Talvez não tenha ido para todos os membros. É possível que tenha ido só para os membros que tenha renovação nesse dia de hoje. Não sei exatamente se foi para todos ou só para quem tinha um problema hoje, mas é uma doideira, é uma correria danada. Queria agradecer a Fernanda, também mandou um superchat, e aqui a Gitka Anand dizendo: como foi o Bozo no Texas? O Bozo no Texas, queria te falar, Léo, não sei como é que foi, se ele já falou, se ele fez a palestra, que ia ser um encontro fechado, porque ele não pode circular na rua, né? Mas foi também um encontro marcado por fake news, Léo, que dizia que ele teria um encontro com George W. Bush, e o Bush não foi para o Texas, nem o Bush quis encontrar com o Bozo. Agradeço ao Ivo Maia, que se tornou membro aqui também. Aqui, ó, a Adriana Brito está dizendo: minha assinatura foi pausada e depois retomada em seguida. Só vi agora. Então está tudo normal com todos. Léo, fake news também na viagem do Bolsonaro para o Texas, né? Não tinha George Bush lá. Parece que foi um grande fiasco lá. Está sendo, né, um grande fiasco essa premiação. O Bolsonaro é um grande fiasco e às vezes nem é fake news. Às vezes o Bolsonaro até conseguiu de uma assessoria de algum político a possibilidade de encontrar com esse político. Aí agora, com o fato do Bolsonaro estar derretendo a reputação do Bolsonaro, somar negativamente, é interessante, né? Mas é possível algo somar negativamente. Ninguém mais quer se associar ao Bolsonaro. Todo mundo quer o que o Bolsonaro tem a oferecer, isso é importante. Todo político quer saber que tem uma colônia, todo grande político quer saber que tem reservas de petróleo à disposição, tem população consumidora e população produtora à disposição, mas nenhum político quer se associar ao Bolsonaro. Então, as pessoas querem o que o Bolsonaro tem a oferecer, mas não o Bolsonaro. Vai ser muito difícil imaginar a possibilidade do Bolsonaro se encontrando com políticos populares que não se associaram a ele, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Isso porque até dentro do Brasil as pessoas estão escapulindo do Bolsonaro. Qual que seria a probabilidade fática do Bolsonaro com todo esse perfil de significar aí talvez um neonazismo brasileiro? Como que algum político americano se associaria a esse cara? Eu acho que até o Trump agora vai evitar de ter muito contato com o Bolsonaro, porque mesmo depois do Bolsonaro ter sido eleito, mesmo depois dele não precisar mais de tanta palhaçada, de tanta ignorância comunicativa, ele continuou com esse programa de ignorância comunicativa. O que significa que hoje as pessoas vão se distanciar dele, os grandes líderes, então, obviamente, vão se distanciar dele, não vão querer se associar ao Bolsonaro, mesmo que o Bolsonaro seja, no caso, o presidente
de direito no Brasil. O presidente, de fato, a gente sabe que está longe de ser o Bolsonaro. Ninguém vai querer se associar a esse cara, Léo. Então eu acho que toda vez que ele falar que ele vai se encontrar com algum político importante, pode ser até que exista uma ilusão por parte dele que ele vai se encontrar com esse político importante. Mas o político vai fugir, seja o Bush, eu acho que até o Trump começa a fugir do Bolsonaro agora, porque isso vai contar mundialmente. Lembrando que o Brasil é um país com uma população muito grande, uma capacidade de produção de alimentos muito grande, um país que é conhecido ao redor de todo mundo, principalmente por causa de suas florestas, por causa da preservação ambiental. O Bolsonaro representa uma ameaça ao seu povo, uma ameaça ao que faz o Brasil ser conhecido no mundo inteiro, que é a preservação ambiental, uma ameaça a políticas energéticas, uma ameaça a absolutamente tudo. Quem vai querer se associar a esse cara? É mais ou menos imaginar que algum presidente ao redor do mundo vai querer se associar ao governador do Havaí que está prometendo acabar com as praias, ou de repente um presidente ao redor do mundo vai querer se associar a um governante da Itália que está prometendo proibir a pizza e assim por diante. O Brasil está prometendo destruir aquilo que o faz conhecido no mundo inteiro. Então não faz muito sentido alguém querer se associar ao Brasil nesse caso. Querem o Brasil, querem o que o Bolsonaro tem para oferecer, mas ninguém quer se associar a ele. Lógico, as riquezas do Brasil todos querem, né? Agora, tirar foto ao lado do Bolsonaro aí já é demais, né? Tem que tirar foto, tem que sair ao lado dessa figura tão aberrante, é um problema. Agora, Léo, o Bolsonaro tem mandado o chanceler, né, o Ernesto Araújo, Eduardo Bolsonaro, para fazer conexões com a extrema-direita europeia. Então, por exemplo, o chanceler ele se encontrou com Matteo Salvini, que é o líder da extrema-direita na Itália, por muitos considerado até fascista, né, o fascista. O Eduardo Bolsonaro foi para a Hungria, Polônia, montando reuniões do Bolsonaro por ali. E são personagens que são contra a União Europeia, ou seja, que despertam até uma certa aversão na França, na Alemanha, na Espanha, né, em países que estão, vamos dizer assim, mais conectados com a democracia. No momento em que o Bolsonaro se aproxima da extrema-direita europeia, ele põe em risco também relações muito mais sólidas do Brasil com outros países. Eu queria fazer esse ponto aqui. Quero agradecer ao Enivaldo, que se tornou membro aqui agora do canal, e ler um comentário aqui da Maria de Lourdes. Olha que interessante, você falou do meio ambiente, né, Léo? Maria de Lourdes, é verdade que o Bozo cancelou a Conferência do Clima em Salvador? Sim. Acabamos de subir uma matéria do Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, que na verdade é o ministro da destruição do meio ambiente, que falou, eu não iria fazer um encontro em Salvador só para ir lá comer acarajé, né? Então, falou isso, né? Diz que Salvador na verdade, insinuou, né, que Salvador só serviria para comer acarajé, não foi lá, cancelou o encontro, e está passando para o mundo a imagem de que o Brasil é um país que devasta o meio ambiente, ou seja, o que ainda vai trazer muitos prejuízos para o país a médio e longo prazo. Obrigado ao Edson por se tornar membro do canal também agora. Importante também trazer uma outra coisa que não foi muito levada a sério pela sociedade brasileira, e obviamente é uma coisa que eu estou alertando, faz parte das minhas previsões que antes eram chamadas de teorias das conspirações, que eu falava que, olha, o ataque aos direitos trabalhistas não se resume a simplesmente flexibilizar as leis trabalhistas. O que o empresariado internacional mais quer é a condição análoga à condição de escravo, e para isso é necessário flexibilizar a proteção à saúde e à segurança do trabalhador. Eu tenho falado a respeito disso há muito tempo, e a gente já corre outro risco, Léo. Esse trabalho do Bolsonaro de isolar o Brasil do resto do mundo para que os Estados Unidos se tornem um entreposto do produto brasileiro, ele vai se intensificando também pela questão do Bolsonaro ser contra as conferências do clima, ser contra a preservação ambiental, mas uma coisa que às vezes as pessoas não saibam, mas uma condição para a gente participar do comércio internacional é o respeito às normas internacionais do trabalho, participar da instituição chamada Organização Internacional do Trabalho.
E essa instituição exige que normas de proteção à saúde e à segurança do trabalhador sejam praticamente iguais em todo mundo. Você pode até criar normas mais protetivas, mas você nunca pode sair dessa proteção. As normas brasileiras de proteção ao trabalhador, elas já estão no mínimo da exigência. E agora o Bolsonaro já declarou que vai fazer uma espécie de modernização das normas relacionadas à segurança do trabalho. O que significa que a gente já parte para uma realidade que provavelmente o patrão não vai ser mais obrigado a fornecer o equipamento de proteção individual, então não vai ser necessário, por exemplo, o controle médico para ver se aquela atividade está adoecendo os trabalhadores. São coisas que as pessoas não chegam a pensar, porque as pessoas só estão preocupadas com o dinheiro que elas levam para casa no final do mês, e elas não levam a sério essa questão de saúde e segurança do trabalhador. Até trabalhadores imaginam que isso é uma grande encheção de saco, né? Ter que usar luvas, a EPI, fazer PCMSO, tudo coisa chata, mas estamos vivendo uma situação dentro da qual, além de aumentar, obviamente, os acidentes de trabalho, o adoecimento de trabalhadores brasileiros, o Brasil vai perder mercado, porque o Brasil vai ser punido por sair da instituição Organização Internacional do Trabalho, por parar de respeitar essas normas internacionais do trabalho. Então não é só o desrespeito ao meio ambiente, é o desrespeito ao trabalhador. O Brasil está caminhando pro isolamento. E na condição de isolamento, a nossa produção interna, ela passa a ser vendida para os Estados Unidos, para a partir da produção ser vendida para os Estados Unidos, para depois ser vendida para fora, que é aquilo que eu tenho denunciado há muito tempo. Inclusive, falei de uma forma muito clara quando o setor de carnes brasileiros foi atacado pela Operação Lava Jato, todo um setor desmoralizado por causa de um problema isolado dentro de um frigorífico. Então agora estamos realmente partindo para aquilo que podemos considerar o Brasil como sendo um produtor com um intermediário. O nosso preço vai ser ditado pelos Estados Unidos e não pelo mercado internacional, porque o mercado internacional vai embargar a gente. Léo, já que você falou dessa questão também da carne brasileira, hoje eu falava com um amigo sobre a questão da JBS. A JBS foi a ação que mais subiu nesse ano no Brasil, uma das que mais subiram, né? Mais de 70%. E por quê? Porque o dólar subiu muito, né? A moeda brasileira está depreciada e eles são grandes exportadores. Mas olha como é que foi o caso da JBS. No governo Lula, né, o real era muito barato. Aliás, o dólar era muito barato. O dólar estava abaixo de R$ 2. Então, o que fez a JBS com o apoio do BNDES? Pegou dinheiro no BNDES e comprou frigoríficos no mundo inteiro e se tornou a maior empresa no mundo de alimentos ou de carnes, uma das maiores do mundo. Depois, quando a moeda se desvalorizou, o real, né, eles passaram a ganhar muito como exportadores. A operação JBS-BNDES foi a melhor operação financeira da história do BNDES. E volta e meia o Paulo Guedes aparece dizendo bobagem, dizendo o seguinte: não, veja bem, né, o empresário é amigo do presidente, o BNDES vai lá e dá um dinheiro. O BNDES nunca ganhou tanto dinheiro como na operação que fez com a JBS. Isso está provado, está atestado, está documentado, está público. E o Paulo Guedes, volta e meia, fala bobagens como essa e atua para destruir o BNDES. Então, o Brasil hoje tem uma grande empresa dando muito lucro aos seus acionistas, né? O Joesley Batista, com todos os pecados que cometeu, Léo, e hoje mal pode sair na rua, porque é um cara que ficou marcado, né? Ele está vivendo uma situação muito interessante. Ele não precisa mais dar dinheiro para político, que acabaram as doações de campanha, né? Então não precisa mais dar dinheiro para o Temer, porque o esquema deles era sobretudo com o PMDB, né? O PMDB que controlava o Ministério da Agricultura, etc. e tal. E o cara está rachando de ganhar dinheiro lá. Então é uma situação curiosa que eu queria compartilhar com você. O Zé Alberto Pimentel está dizendo: Léo, Bolsonaro já está aniquilado. Você falou, Léo, no começo do programa, Moisés Oliveira, Atush, cadê a porra da Marina? Fala isso aí, Léo. O Brasil saindo do mapa do meio ambiente, cancelando o encontro que haveria em Salvador, né? E o Moisés está perguntando: cadê a Marina? Cadê a Marina, Léo? Ô, Léo, a Marina aparece em 2022, né? Antes de lá, ela é guardada dentro de um sarcófago para ser conservada. Durante 4 anos, ela não se manifesta, ela não fala absolutamente nada de nada. E depois, né, como boa ambientalista lá da região amazônica, daí a pouco ela volta, né, sentada num trono de sucupira, com uma cara de mogno, bem envernizada mesmo,
e tenta mais uma vez a presidência da República. Eu acho que a Marina deve estar nesse momento hibernando, são 4 anos, ou ela tem os assessores têm uma autorização de chamar ela da hibernação se o presidente cair e a gente tiver eleições antecipadas. Antes disso, ela não aparece, não. Quem viu a Marina, por exemplo, durante aquele período pré-eleições de 2018, durante o período do golpe, ninguém via a Marina, não, ela não se manifesta. Ela só se manifesta na hora das eleições. Só existe no momento das eleições, como diz aqui. Mas se ela estiver em algum lugar nesse momento, ela está elogiando o Aécio, porque ela conhece o Aécio. Pois é, a Jana está dizendo, Marina Morena, você se escondeu. E a Ana Rita dizendo que ela está hibernando. Léo, antes da gente voltar para o tema Lula, né? Tema Lula e Temer solto, Lula preso, vamos falar sobre o Flávio Bolsonaro. Quebrado o sigilo do Flávio Bolsonaro, de fato, então esse era aparentemente o tsunami, né? Do Queiroz. A gente falou um pouco sobre isso, mas é muito mais abrangente. São 80 pessoas com sigilo quebrado, né? E 10 anos da vida financeira do Flávio Bolsonaro. O que está se dizendo que é uma investigação avassaladora, né? Avassaladora, essa é a palavra que está sendo usada. Você acha que vamos dizer assim, esfriar esse caso, ou vem aí muita confusão para cima do Flávio nas próximas semanas, dias, enfim? Léo, eu acho que esse tsunami é um tsunami muito maior que só isso. Ontem veio primeiro o caso, aquela ideia que você trouxe de que agora os Bolsonaros, você falou do Flávio, mas eu imagino que não. Eu imagino que nesse momento a família Bolsonaro vai virar realmente bola da vez da imprensa e vão tomar muita pancada. Hoje, ontem tivemos essa notícia a respeito do Flávio Bolsonaro, parece que realmente eles vão destrinchar e colocar a público muita coisa relacionada ao Flávio Bolsonaro, e hoje já estão levantando aí fatos que são interessantíssimos para prejudicar um pouco a família Bolsonaro, que é a possibilidade do Adélio ter se encontrado com o Carlos Bolsonaro, que é o estrategista, né, da publicidade da família Bolsonaro. Estão levantando perguntas como por que o Bolsonaro fala tanto do PT, mas não fala nada do Adélio, né? E por que o Adélio estava fazendo cursos de tiro alguns dias antes, e um Adélio desempregado, que não apenas fez curso de tiro, que me parece que é R$600 por dia, mas esse Adélio, que também que estava desempregado, conseguiu fazer todas essas viagens atrás do Bolsonaro e tal. Parece que agora vão pegar realmente no pé da família Bolsonaro. E a ideia do tsunami, pelo que eu entendi, vai ser uma coisa para cada dia. Então, se ontem a gente teve essa quebra do sigilo e hoje a gente teve o Adélio, eu acho que amanhã a gente tem coisa nova. Já pensou se aparecem pagamentos do Queiroz para o Adélio, e aí, de repente, o Adélio é do esquema Bolsonaro, e tudo é uma grande fraude, tudo é uma grande farsa? Será que já pensou se aparecem pagamentos das milícias para o Queiroz? Tudo isso pode acontecer, né? E como você falou, deixa eu só ler 2 superchats aqui, eu já te devolvo. O Zé Apolinário dizendo, Léo, estou agora vendo que o Bozo não é tão culpado. Ele, como uma pessoa com as suas limitações mentais, deveria ser interditado. Culpados são as pessoas que dão sustentação a ele. Obrigado, Apolinário. Né? Isaura dizendo, o ministro do Meio Ambiente disse que encontro em Salvador é só para comer acarajé. Está na hora de todos os baianos se levantarem contra esse idiota, né, que é o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente no Brasil. Agora, Léo, o Adélio esteve no clube de tiro de Florianópolis no mesmo período em que estava lá o Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro também foi para Juiz de Fora, na época da facada. O Bebiano deu uma insinuada. O Bebiano, você não se lembra que ele falou o seguinte, não, o Carlos Bolsonaro não participava muito da campanha, não. A única vez que ele participou foi exatamente em Juiz de Fora. Pareceu um recado do Bebiano para o Carlos Bolsonaro. E aí, como o Carlos e o Adélio estiveram lá no mesmo período, eu te pergunto, você acredita em coincidências, Léo? Olha, Léo, é claro que para falar sobre esse assunto, a gente tem que ser muito cauteloso, porque a resposta desse enigma, ela tem que ser uma resposta vinda de órgãos oficiais de investigação e a palavra final tem que ser de quem tem a competência para isso, né? Digamos que talvez a Polícia Federal mais o Poder Judiciário. Mas eu falando das minhas convicções, eu não tenho dúvida alguma que tudo isso foi armado. Eu não tenho dúvida. Então se perguntam para mim, qual que é a sua opinião? A minha opinião, pessoal, é que foi tudo uma grande armação. Por quê?
Porque o grupo que está com o Bolsonaro hoje, o grupo de poder, o grupo de inteligência que está com o Bolsonaro hoje, já fez isso dezenas de vezes ao redor do mundo. Derrubam um avião e a partir daí conseguem iniciar uma grande revolução interna que mata 800 mil pessoas, como é o caso que aconteceu, por exemplo, em Ruanda, catalisam também protestos aí nos países árabes, conseguem mudar a partir disso governantes, aí morre um determinado personagem importante que ninguém sabe como que aquele cara morreu, falam que é um atentado e a partir da morte daquele personagem conseguem trocar o governo. Então hoje eu vejo esse ataque ao Bolsonaro como sendo uma armação para a campanha política. Mas é claro que isso é uma coisa que precisa ser investigada. A opinião que eu tenho, e é muito difícil eu conseguir mudar a opinião depois de tudo que eu vi, e olha, a opinião que eu tenho hoje, porque logo após o evento, eu falei que eu não acreditava na possibilidade do Bolsonaro chegar a tanto. Então não é uma coisa que, desde o início esse cara surtou com isso. Não, à medida que os fatos foram chegando, os elementos conectados ao Bolsonaro foram aparecendo, e aí eu vi o impulsionamento de WhatsApp como sendo uma estratégia vinda desse mesmo grupo que faz isso ao redor de todo mundo, eu vi, olha, é o mesmo grupo, é a mesma turma, é a mesma equipe, é o mesmo modus operandi. Então hoje, nada tira da minha cabeça que aquilo foi uma armação. Nada tira da minha cabeça que o Bolsonaro operou de câncer e simplesmente conciliou as coisas. Tem pessoas, casos que precisam ser respondidos pela Polícia Federal, tem pessoas que dizem que ninguém que tratou o Bolsonaro naquele evento era médico de Juiz de Fora. Então, peraí, é muita coincidência o Bolsonaro estar em Juiz de Fora, ser atendido por médicos de fora. Juiz de Fora e médicos de fora é só uma coincidência aqui de trocadilho, mas os médicos não eram os médicos do hospital. Tudo muito estranho, coisas que precisam ser investigadas. O Brasil precisa dessa resposta. E agora, aos poucos, a gente começa a acreditar na possibilidade da Polícia Federal ter coragem de dar resposta para esse evento, que é muito difícil, até para a Polícia Federal, dar uma resposta de um evento que pode desmoralizar o cara que foi eleito presidente da República e mais. A Polícia Federal não tem certeza do que pode acontecer. Lembrando que os policiais federais que conseguiram apresentar provas contra o Aécio, eles perderam dentro da Polícia Federal. Os policiais federais que conseguiram apresentar provas contra o Temer foram punidos. Então, nós estamos numa situação que a própria polícia tem medo de investigar esse fato e dar resposta para esse fato. A polícia teve medo e não conseguiu dar uma resposta convincente a respeito da morte do Teori. E aí vai. Olha, Manuel Gonçalves está dizendo, é tudo uma trama macabra, tudo foi montado de forma maquiavélica. E o Ney Pereira está dizendo que o Carluxo é cúmplice do Adélio. Será? Edson Andrade dizendo, vocês acham que poderia ser uma armação a quebra do sigilo do Flávio para não acharem nada nas contas e ele sair como honesto? Eu acho praticamente impossível que não achem nada, porque já acharam. Já tinha relatório do COAF, né, que mostrava as transferências do Queiroz para o Flávio Bolsonaro e a Michelle. Agora, como quebraram de 80 funcionários ou ex-funcionários que passaram pelo gabinete e provavelmente vai aparecer dinheiro desses funcionários para o Queiroz e do Queiroz para a família Bolsonaro, me parece impossível que não apareça nada. Ou você acha que pode vir aí um atestado de integridade para o Flávio Bolsonaro, Léo? Léo, acredito que não. Eu acredito que não, porque a quebra do sigilo, ela coloca esse sigilo bancário do Flávio Bolsonaro à disposição de várias instituições, o que significa que imaginar a possibilidade dele comprar todos em todas as instituições é uma coisa complexa, né? Teremos aí várias pessoas com acesso aos dados bancários de todas essas pessoas e seria prevaricação dos investigadores de hoje se eles não apontassem alguma coisa. Vamos imaginar que hoje todos os funcionários que estão fazendo essa investigação simplesmente protejam o Flávio Bolsonaro. No futuro, uma segunda investigação pode colocar os funcionários de hoje na cadeia. Será que esses funcionários que estão fazendo essa investigação, desde o promotor de justiça ou procurador federal, até lá embaixo, o especialista que está fazendo análise das contas, será que eles arriscariam o próprio traseiro prevaricando para proteger o Flávio Bolsonaro? É bem difícil imaginar a possibilidade disso acontecer. Lógico que é possível, mas é bem difícil. Por exemplo, o evento do Adélio já ser de percepção pública, que foi uma grande armação, já coloca muitas pessoas como criminosas. Se isso foi uma armação, todos os médicos cometeram crimes. Se isso foi uma armação, todos os seguranças do Bolsonaro cometeram crime.
Se isso foi uma armação, tanto o Bolsonaro quanto todo mundo que estava sabendo dessa armação cometeu o crime. Será que hoje, que é clara a percepção de que isso foi uma armação e que o próprio Bolsonaro parece estar sendo chantageado por essa armação, será que outras pessoas entrariam numa brincadeira de fazer mais uma armação para proteger o Flávio e colocariam o próprio lombo na reta? Lembrando, se um promotor de justiça prevaricar num caso desse, obviamente ele vai responder por isso. E a partir do promotor até lá embaixo, o especialista que está fazendo a análise das contas, todos eles estarão cometendo crime se eles simplesmente tentarem não falar a verdade a respeito do que eles viram. É bem difícil imaginar que isso poderia acontecer, bem difícil mesmo. Lembrando, a instituição Poder Judiciário e a instituição Ministério Público têm acesso a isso. Isso torna-se praticamente um dado público. Tá bem difícil falarem que não tem aí alguma coisa. Até porque antes da quebra do sigilo já se notou que tinha alguma coisa. Legal. Léo, o Cláudio está dizendo, concordo com a mensagem anterior do Apolinário. Bozo é só um instrumento da direita, mas não é um instrumento mais adequado para a obra. Agora, sobre o Flávio Bolsonaro, queria destacar uma notícia que acaba de chegar e que reforça, né, essa percepção de que não vai ficar barato, né? Olha aqui, ó. Caso Queiroz, quebra de sigilo também atinge a mãe e mulher de miliciano ligado a Flávio Bolsonaro. Né? Então foi atingido a mãe do Adriano Magalhães da Nóbrega, que é um dos suspeitos de matar a Marielle, né? Daniele Nóbrega e Raimunda Magalhães, né? Então, a Daniele, tanto a mulher desse rapaz quanto a mãe trabalharam no gabinete do Flávio. E esse cara é suspeito de matar a Marielle. E aí pode-se chegar numa coisa muito mais perigosa, que não é só o dinheiro dos milicianos para o Flávio Bolsonaro, ou o dinheiro dos funcionários do Flávio Bolsonaro para o Queiroz e o Queiroz pagando as despesas da família. Pode-se chegar até, né, no mandante do assassinato da Marielle Franco. Será que a gente vai ver esse fato, essa revelação, a conexão entre Marielle e família Bolsonaro? Pode ser que sim, Léo. É outra coisa que é muito delicada para a gente falar. Lógico, quem nos segue, quem está assistindo o programa, pode falar tranquilamente isso, mas nós, na qualidade de comunicadores, a gente tem que ter muito cuidado. É lógico que isso é uma coisa que a gente desconfia. As evidências encontradas até agora apontam para isso, mas a gente precisa da Polícia Federal fazendo uma investigação profunda e precisa do Poder Judiciário dando uma palavra final sobre esse fato. A percepção pessoal que eu tenho é que alguma coisa tem, porque seria bonito o Bolsonaro se manifestar contra a morte de uma pessoa. Ele ficou calado, presidenciável na época, ele não disse nada a respeito. Hoje, as pessoas que apoiam o Bolsonaro, elas justificam que a morte da Marielle foi uma morte de uma pessoa que é inimiga de determinadas classes profissionais, entre elas os policiais, essa base de apoio do Bolsonaro. Qual que seria o interesse do Bolsonaro usar a máquina de comunicação dele para demonizar a Marielle? Vamos lembrar, não precisa ser uma polícia, a Guarda Municipal de Ouro Preto chutou uma homenagem a Marielle, o que significa que tem uma percepção dentro dos apoiadores do Bolsonaro que a Marielle é um inimigo. Qual a finalidade dele ter levantado essa percepção? Seria talvez uma blindagem para um caso de eventual ligação à morte de Marielle, ele não perder popularidade, ele ficar como um herói que de repente encomendou a morte de um inimigo da polícia? A gente não sabe, precisa ser investigado. Mas é muita coincidência, todas essas coincidências, e uma coincidência também que é pouco percebida, que é por que tanto ódio contra a Marielle? Tudo bem, ter ódio pelo fato de que pessoas estão morrendo e a Marielle teve uma atenção especial, tudo bem, mas agora o ódio da Marielle, né, pessoas compartilharam, por exemplo, memes da Marielle morta, comemorações a respeito da morte da Marielle. Qual que é a finalidade disso? Por que estão demonizando a Marielle? Será que é para, na hora que descobrirem o verdadeiro mandante, essa pessoa deixar de ser um criminoso para ser um herói entre os apoiadores do Bolsonaro? Tudo isso me faz desconfiar, né? Eles estão lutando demais para desumanizar aquela pessoa que foi assassinada, e isso me cheira a ideia de que na hora que perceberem o assassino, não notarem o assassino como um assassino de um ser humano, mas como um assassino de um criminoso, de um ser do mal. Tá muito estranha essa postura deles. A Marielle foi assassinada pelos que apoiam o Bozo, diz aqui a Fátima Reis, né? E o Paulo Roberto,
Atush, por esta fala do Léo, vá até o e-mail do 247 e ouça o que você leu no Bom Dia 247. Está bem marcado. Separei para você, muito importante. Paulo, hoje foi um dia muito louco aqui, né? A gente teve problema no site, problema com as assinaturas. Se você puder me reenviar, eu te agradeço muito. Então, por favor, mande no contato brasil247.com.br. Simone Mafra, lute como Marielle Franco. Léo, vamos falar um pouco de economia, né? Paulo Guedes fala hoje que o Brasil está à beira do abismo. Eu acho que o Brasil já caiu no abismo há muito tempo. Caiu desde o golpe de 2016. Agora, o Rodrigo Maia fez uma revelação importante. Rodrigo Maia, ele está dizendo o seguinte, Léo. Olha o que ele fala, olha a frase do Rodrigo Maia, né? Ele está dizendo: teto de gastos pode levar a colapso social no Brasil. Eu me lembro de ter entrevistado o Rodrigo Maia alguns anos atrás, quando estava começando esse papo de teto de gastos, e ele falava: não, teto de gastos vai fazer o Brasil crescer igual aos países que mais crescem no mundo. Eu falei, pô, mas qual é a evidência? Não, tem várias evidências empíricas. Então, o Rodrigo Maia agora está revendo a sua posição sobre o teto de gastos. Por quê? Porque o teto de gastos trava várias despesas essenciais, principalmente nas áreas sociais. Será que vão chamar o Lula de volta para salvar o Brasil, para tirar o Brasil do abismo? Paulo Guedes está reconhecendo que fracassou. E o Rodrigo Maia está reconhecendo que a política implantada pelo Meirelles, com apoio dele, também é um fracasso. Léo, agora é torcer para a elite brasileira perceber que está empobrecendo. Isso é mais importante, porque, olha, o grande educador brasileiro dos últimos tempos, talvez o maior educador de todos os tempos, o Jair Messias Bolsonaro, conseguiu ensinar uma coisa que nenhum outro educador conseguiu ensinar. Conseguiu mostrar para o pobre que ele é pobre. Então, o Bolsonaro conseguiu colocar o pobre no seu devido lugar. Isso foi, talvez, o início de uma grande pedagogia social no Brasil. O segundo passo da pedagogia social é de que mentiras podem ser ditas por políticos. O brasileiro parece que ele não entendia que políticos podiam mentir. Então, grandes milagres ofertados não serão entregues. Essa é a segunda grande pedagogia do governo Bolsonaro. E a terceira grande pedagogia dele é que se tá ruim, olha, fica esperto que pode piorar. Então, a parte da população, digamos que o povo, o povão, os trabalhadores, eles já tiveram essa oportunidade de perceberem que não são representados por essa estupidez política que a gente está vivendo hoje. E grande parte da população que achava maravilhosa a ideia do liberalismo econômico agora começa a sentir na pele um pouquinho de liberalismo e esse chicote tem doído. Agora, será que a elite brasileira percebe que está empobrecendo? Porque, olha, se você tem um patrimônio num país que cada vez vale menos, num país onde a moeda cada vez vale menos, num país onde a produção está cada vez menor, num país onde o desemprego está cada vez maior, o seu patrimônio vale menos. Essa elite brasileira precisa se tocar disso, que ela tem que recuperar a economia muito rápido, porque ela está se empobrecendo, coisa muito básica, né? Onde você prefere ter um imóvel no centro de Londres ou no centro de um país africano que está com uma crise humanitária sem limites. O Brasil está, infelizmente, se distanciando de um país próspero para um país miserável. Se essa elite percebe isso, eles chamam o Lula. Se eles continuam orgulhosos, eles vão continuar perdendo, porque agora o Lula não é uma questão do Lula ser liberto para o seu próprio bem. A questão do Lula ser liberto hoje é uma questão de salvação da elite, porque o pobre, Léo, ele se adapta facilmente. O pobre, ele acabou, não dá para comer carne mais, vamos cair na real, beleza, não vamos comer carne, vamos comer ovo, mas nem o ovo dá mais, tudo bem, vamos fazer um almoço bem simplesinho. Agora, o tombo de quem tá lá no alto, ele é muito maior. Se essa elite não começar a sentir que o tombo vai ser muito maior, principalmente o alto funcionalismo público, que pode aprender um pouquinho de matemática e calcular o que comprava em 2013 com o que compra hoje, eles chamam o Lula de volta. Enquanto eles estiverem com essa dificuldade de perceber a merda que fizeram, eles continuam teimosos. Ô, Léo, você quase que sugeriu veganismo para as massas, veganismo para o povão. Você falou, não dá para comer carne, não dá para comer ovo, era só falar que não dá para comer leite, não dá para tomar leite, que estava tudo resolvido. A Maria Xavier está dizendo, é um tipo de pedagogia, a vivência, né? E aqui, ó, a Dilvana faz o alerta, cassação da chapa, Mourão é mais articulado, mais perigoso. Léo, deixa eu falar sobre educação, né? Antes da gente voltar para o Lula, tem o tema educação. Amanhã é o 15M. 15M na Espanha, né? O 15M ficou muito famoso, que era o 15 de março, quando começaram as ocupações nas praças. Aqui no Brasil é o 15M, que é o 15 de maio, que vai ser o dia da explosão nas universidades. Várias universidades aderindo às greves, né? No Brasil inteiro.
escolas, professores, escolas estaduais, servidores, alunos, tudo parando em defesa da educação. E o Weintraub, que é o pior ministro do governo Bolsonaro, ele consegue ser o pior, né, porque ele destrói o futuro dos brasileiros. Ele foi convocado pela Câmara dos Deputados para explicar o corte de 30%. Ele vai ter que dizer por que ele quer acabar com a educação brasileira. E a resposta sincera seria: não, eu quero acabar com a educação no Brasil porque eu quero que todo o ensino superior migre para os empresários privados. Mas ele não pode falar isso. Então ele vai ter que dar uma desculpa esfarrapada. Talvez ele tenha que ir lá levar 100 chocolates, né? Então eu queria que você falasse sobre essa questão do 15 de maio, amanhã, que aliás é seu aniversário, parabéns, né, Léo? E também sobre a convocação do Weintraub. Olha, Léo, é importante, né? A convocação dele é importante para ele falar e ficar registrado dentro da Câmara e também falar com pessoas que vão argumentar com ele o que ele está propondo. Porque falar numa live ensinando que 30% de 100 é 3,5 é muito fácil. Aquela coisa de lutadores que batem no saco de pancada, e me parece que foi o Van Damme num filme que falou que o saco não revida. Então, quando esses personagens do Bolsonaro eles entram na Câmara e lá eles são sabatinados, eles podem, obviamente, dar gritinhos para serem usados depois pelo MBL como sendo uma vitória, mas a gente sabe que eles não têm respostas que consigam convencer a pessoa que pensa minimamente do lado do povo trabalhador. Agora, esse corte na educação, ele tem que ser percebido de uma forma inteligente. Você falou, obviamente, tudo. É um corte para a finalidade de conduzir o Brasil para as universidades privadas. Veja bem, Léo, as universidades federais elas já estão considerando não mais aceitar novas matrículas, que é mais ou menos assim, não temos orçamento para novas matrículas, a partir daí o que a gente vai fazer é simplesmente continuar com os alunos que a gente tem, depois que se formarem, a gente decide o que fazer. Obviamente isso abre portas para o mercado privado de ensino. Muito importante, esse corte, tecnicamente falando, né, no momento que esse corte aconteceu, eu falei isso, mas vale a pena repetir. O corte do ministro da Educação, ele é um corte muito estratégico, porque qual que é o diferencial das universidades públicas, né? As universidades públicas, elas são propriedade do povo, por isso é um potencial econômico muito maior que simplesmente uma universidade, por exemplo, do Paulo Guedes. Então, é possível para uma USP ter uma coisa que eu assisti, por exemplo, numa aula de física da USP, que eu achei fantástico, o professor reclamando, depois a USP foi e comprou, que é uma câmera sem atrito para eles mostrarem para os alunos um teste, por exemplo, de movimento dos corpos na ausência de atrito. Isso custa muita grana. A USP não tinha na época e agora ela já tem, porque a USP somos nós. E assim por diante. As universidades federais, elas são com um diferencial muito maior, porque o orçamento é maior e por isso elas conseguem ter mais estrutura para a formação. E eu falei uma coisa que é muito importante, as pessoas precisam perceber dessa forma. A Universidade Federal e a Universidade Particular, elas são elementos complementares de uma grande estrutura sistêmica que é o Brasil. Exemplo que eu dei no último momento, que eu consigo repetir muito bem agora. Vamos imaginar a área de engenharia, que é uma área muito importante para o desenvolvimento nacional. A gente tem engenheiros com o mesmo diploma, com as mesmas atribuições. Então vamos pensar numa realidade de engenheiros eletricistas. A gente tem uma realidade de um engenheiro eletricista que se formou à distância. Esse engenheiro eletricista que se formou à distância teve pouquíssimo contato com a prática da engenharia elétrica, mas ele teve um contato muito grande com a teoria. Esse camarada numa indústria, ele pode sentar na parte de orçamento, ele pode sentar na frente do computador, fazer projetos. A gente teve um que teve a frequentação do laboratório de uma universidade federal. Esse camarada vai complementar o anterior e vai trabalhar lá no chão de fábrica, ensinando o pessoal da área técnica como que faz um teste, fazendo uma inspeção, porque ele teve contato com isso. Então, a Universidade Federal ela não pode ser aniquilada e dar espaço só para a universidade privada, porque ela não vai ter condições de trazer para o Brasil laboratórios que são caríssimos. Eu volto a dizer, não se trata de uma universidade concorrente da outra, tá? Tratam-se de situações complementares. É praticamente um sonho
imaginar que um estudante de história de uma universidade privada vai ter uma verba para fazer um trabalho arqueológico, por exemplo, de pesquisar uma coisa que às vezes ele vai demorar num doutorado 2 anos de pesquisa intensa. Aí entra a estrutura do Estado para ajudar nessa pesquisa, e assim qualquer área. É muito importante que as pessoas entendam que essa onda de que as universidades públicas são antros de perdição, de fazer suruba e promiscuidade, isso é uma estratégia de demonização para que dentro do bolsonarismo o Weintraub consiga apoio para a destruição da universidade pública. Mas a destruição da universidade pública não vai ser substituída, a universidade pública não pode ser substituída pela privada. Existem coisas que são praticamente inconcebíveis de serem realizadas no setor privado. Aí entra o Brasil inteiro fazendo. Léo, eu falei hoje de manhã com o Mercadante sobre isso, que foi ministro da Educação e também da Ciência e Tecnologia. Ele lembrou, olha, 70% das matrículas nas privadas, mas 100% da pesquisa nas universidades públicas, quase 100%. Cláudio Alves, Atush, sabe se o PIB do primeiro trimestre já foi divulgado publicamente? Não, ainda não saiu. Mas o Banco Central, que tem os indicadores antecedentes, já sinalizou que o Brasil provavelmente esteve em recessão no primeiro trimestre desse ano, né? Ou seja, Bolsonaro e Paulo Guedes estão fracassando rotundamente. Obrigado ao Elias Rodrigues aqui, mandando um superchat também. E aqui, peraí, tem mais um. Paulo Roberto, Atush, reenviado. Obrigado a tudo que nos escapa. Por favor, escute agora. São só alguns segundos. Então, Léo, você vai comentar e aí eu vou escutar essa mensagem que ele me mandou enquanto você comenta. Eu queria que você falasse, então, para quem está chegando agora, nesse momento, né, por que Lula e Temer são diferentes? Por que o STJ solta o Temer por unanimidade e por que o Lula continua preso há mais de um ano, sem provas, como preso político? Nossa, primeiro, Léo, as pessoas precisam realmente libertar a mente e entender que por trás de juízes, por trás de desembargadores, por trás de ministros, existe um ser humano e um ser humano que tem interesses. E além do ser humano ter um interesse, ele tem a sua conexão social, né? O Lula veio de uma conexão social de trabalhadores e, obviamente, na presidência da República, ele representa trabalhadores. A gente tem também a identidade social, a gente precisa levar isso em conta. A identidade social de um Temer é a identidade social de uma pessoa que veio de família rica, foi promotor de justiça e aí virou político, sem popularidade nenhuma, mas conseguiu virar político, seguiu carreira política e ele está dentro de uma conexão social dessas capitanias hereditárias brasileiras. O Temer, ele é amigão do Poder Judiciário. O Lula, por mais que ele tenha se tornado presidente da República, ele continua amigão dos trabalhadores. Então, enquanto o Temer faz parte dessa turma que olha para os trabalhadores para baixo, o Lula faz parte dos políticos que olham de igual a igual para os trabalhadores. Então, para o Poder Judiciário, lógico, eu não estou falando de todas, mas pelo menos a maioria, e também para o Ministério Público, não estou falando de todos os membros, estou falando da maioria, infelizmente, o Lula é um motivo de uma pseudo-humilhação. Eu não falo humilhação porque eles deveriam perceber que temos um país em desenvolvimento, onde a maioria são trabalhadores, é normal que esse país tenha um presidente vindo das classes trabalhadoras. Mas para um juiz, para um desembargador, para um promotor, é humilhante a ideia de que o chefe maior do executivo veio de uma classe trabalhadora, não precisou de fazer concurso. Então, é muito comum a gente ter pessoas do meio político sendo perseguidas, do meio político que representa os trabalhadores, sendo perseguidas por pessoas do Poder Judiciário. A grande realidade é que o Poder Judiciário e o Ministério Público, eles enxergam o Temer como um amigão, enxergam o Lula como sendo um trabalhador, como eu diria, um trabalhador prepotente que cismou de ser presidente da República. E além desse problema, é lógico que a gente tem que concordar que o Temer também tem um poder de arraste muito grande. O Temer, o Aécio e essas pessoas, eles não se corromperam sozinhos. O Temer e esses demais elementos da expressão máxima da corrupção brasileira, eles estão vindo de longas datas acumulando parceiros de corrupção, e se todos esses parceiros caem juntos, eles obviamente vão levar parte do Poder Judiciário, parte do Ministério Público, parte da elite brasileira. Então, proteger o Temer, para muitos juízes, procuradores, ministros e promotores, é proteger o próprio traseiro, é
por isso que o Aécio não vai preso, e é por isso que o Temer só vai lá passear. O Sérgio Moro até bate de frente, consegue colocar o Temer na cadeia um pouquinho para botar medo em outras pessoas, mas depois disso o Temer sai, que obviamente é muito perigoso para a elite brasileira manter o Temer preso. No caso do Temer foi o Bretas, Léo. O Zé Apolinário está dizendo, o problema do Brasil... Não, Léo, eu sei, o Sérgio Moro nem é mais juiz, mas vamos lembrar que a primeira prisão do Temer aconteceu quando o Sérgio Moro escutou do Maia que ele é simplesmente um empregadinho do presidente Bolsonaro. E a gente precisa admitir que o Sérgio Moro continua controlando a Lava Jato. Então, o Bretas é a mão que assina em nome do Sérgio Moro. Opinião também, mas eu não consigo ver a prisão do Temer como nada diferente de um joguinho dentro da Lava Jato, coordenada pelo Sérgio Moro, com o resto da política brasileira. O Zé Apolinário dizendo aqui, o problema do Brasil não se resolve com armas, se resolve com livro, com escola. Luiz Inácio Lula da Silva, frase sábia. Né? E o Cláudio dizendo, para que Lula fosse preso, foi preciso que juízes e procuradores cometessem crimes. Após a absolvição do Lula, esses crimes terão que ser punidos. Pois é, porque o estrago causado no Brasil é muito grande, viu, Cláudio? O PIB brasileiro caiu mais ou menos uns 10%, 12%, e o Brasil deixou de crescer uns 15%. Então, você imagina, né, um país que cai 10% e não cresce 15%. O estrago econômico que não foi feito. É isso que explica, né, o desemprego que sai de 4% com a Dilma e vai a 13%, 14% com o Bolsonaro. Né? Eu fui escutar o trecho lá, que me foi enviado aqui pelo Superchat, e era quando eu falava no Bom Dia, Léo, um trecho da entrevista do Flávio Bolsonaro. O que o Flávio falou? Não, eu falei com o Queiroz pela última vez só para saber como é que ele tinha se saído da cirurgia de câncer, da cirurgia. Depois nunca mais falei. Eu me lembro, Léo, que quando eu fiz esse comentário, muitas pessoas começaram a especular. Será que o Queiroz foi assassinado? Será que deram um sumiço no Queiroz? O que será que aconteceu com o Fabrício Queiroz, ou esconderam o Queiroz, porque é muito estranho, né, uma pessoa conseguir ficar escondida no mundo de hoje, né? Hoje é praticamente impossível. Mas eu queria... Não dá para fazer mais, Léo, que fizeram aquela lavagem de arquivo, porque eles não tiveram a inteligência do PC Farias, eles fizeram usando as próprias contas bancárias. O sigilo está quebrado, não precisam do Queiroz, precisam das contas do Queiroz. O problema é que o Queiroz não sabe falar. E o Queiroz, obviamente, vai entregar todo o esquema, mas ele tem, obviamente, o direito de permanecer calado. Se o Ministério Público fizer uma super jogada e não colocar o Queiroz como acusado, colocar o Queiroz como testemunha, talvez o Ministério Público consiga obrigá-lo a falar, porque aí cai aquela coisa do direito de permanecer calado. Mas é difícil porque aí o advogado entra com a estratégia de habeas corpus preventivo, porque ele está envolvido no caso, então ele tem o direito de permanecer calado. O Queiroz pode ficar calado. O problema não é o Queiroz, o detalhe é a conta do Queiroz. Hoje todo mundo sabe o que aconteceu, não há dúvidas a respeito do que aconteceu. É questão das instituições decidirem derrubar a família Bolsonaro ou não. Está nas mãos dessas pessoas, dessas instituições. O caso é muito simples. Digamos que esse caso é o caso mais simples de resolver de toda a história da política brasileira. É simplesmente pegar as contas, usar essas contas para mostrar que tiveram vários crimes nesse período e, a partir daí, correr atrás de punir esses crimes. O detalhe é, será que eles farão isso ou será que vai rolar um novo acordo? Porque o primeiro acordo foi o Bolsonaro voltar a lutar pela reforma da Previdência. Qual que será o segundo acordo? Será que é a renúncia do Bolsonaro? O caso Queiroz é uma coleira. Na hora que o poder financeiro quer, ele usa essa coleira e aperta o Bolsonaro. O que o Bolsonaro desobedeceu dessa vez para o caso Queiroz voltar à tona? Esse é o ponto que a gente tem que levar em conta. No primeiro momento que o caso Queiroz foi trazido como coleira contra o Bolsonaro tinha se manifestado contra a reforma. Agora ele aceitou a reforma e dessa vez o que ele desobedeceu? O que o Bolsonaro está fazendo que não estão gostando? Vamos cair na real. É só uma questão de chantagear o presidente da República. Eu acho que agora o pedido é a renúncia. Aqui, ó, o Paulo Ademir está dizendo, Lula foi o presidente que mais criou empregos e o que mais atuou na luta pela reforma agrária. Todos concordam em relação a isso. Léo, nosso tempo está chegando. Eu queria, mais uma vez, agradecer a todos os membros e assinantes, né? Quem é assinante é brasil247.com/apoio. Quem apoia Jornalistas pela Democracia, brasil247.com/democracia, né? Léo, a prisão preventiva de Temer é legal? Né, o Temer foi solto, né, decisão unânime do STJ,
inclusive com várias críticas ao abuso das prisões preventivas, né, nos últimos anos no Brasil. E queria esclarecer mais uma vez para os membros, né? Muitos receberam esse e-mail dizendo que as assinaturas seriam temporariamente suspensas, mas foi só uma mudança de status no YouTube. A gente teve que reativar o Clube dos Canais, que ficou temporariamente suspenso, então está normalizado, tanto que chegaram vários membros novos aqui no dia de hoje, né? O pessoal aqui enfatizando ainda a questão do consumo mínimo, e queria dizer, Léo, que o consumo mínimo por Lula livre funcionou. O Dia das Mães foi um fiasco, Léo. Vendas nos shopping centers caíram 5%. Foi um dos piores Dia das Mães dos últimos anos no Brasil. Dia das Mães com presente, Léo. Muito boa essa estratégia, eu acho que ela precisa crescer. Mas eu volto a lembrar, a gente precisa tomar bastante cuidado para não ficar só nisso, porque a elite de fora, ela quer que o consumo aqui seja mínimo, que nossa economia afunde mesmo. Eles querem a gente destruído para buscar nossas riquezas e utilizar nosso povo como escravo. Mas pelo menos com isso a gente conquista a elite de dentro, né? Então isso é muito importante, é um evento muito... Esse consumo mínimo, ele é muito interessante e pessoas como eu estão no consumo mínimo, nem é por opção não, é por não ter outra alternativa mesmo. Daqui a pouco você vai para o veganismo, né? Por falta de alternativa também, né, Léo? Pois é, Léo. Mas o veganismo, essa coisa de veganismo não é mais barato, não, é mais caro, Léo. Não, é mais barato, Léo. É bem mais barato. É bem mais barato, lógico. Tem um amigo, Marcelo Bahia, você conheceu. Ele comprava uma proteína substituta que não sei o que dava para comprar quase um mês de carne. Aí comprava uma outra coisa ali. Inclusive, procura um nutricionista, porque podem faltar algumas proteínas e você tem que suplementar. Você tem que comprar o suplemento direitinho. Suplemento. Couve, brócolis, espinafre, tá cheio de proteína por aí espalhada. Lentilha, grão de bico. É bem. Eu não entendo essas coisas, não, Léo. Eu tô só sugerindo, principalmente sugerindo para as pessoas que talvez queiram adotar dietas alternativas, como o veganismo, só pesquisar direitinho, porque aí eu acho que precisa de uma certa suplementação para substituir algumas proteínas que o organismo acabou acostumando, né? Então é procurar um nutricionista, procurar um profissional dessa área para saber certinho. Veremos aqui no Léo ao Quadrado, né, Léo? Eu estou sendo um cobaia ao vivo, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Ô, Léo, esse negócio seu de ter emagrecido, Léo, você já promoveu a dieta. Não adianta, muita gente aqui já vai adotar, que você começou hoje olhando para a tela e falando, eu tô muito magro, Léo. Então, ou seja, a dieta já foi promovida. Nós já temos um Léo ao Quadrado agora que já começou a diversificar o assunto. Agora a gente fala sobre dietas também, só que a gente tem que ter essa responsabilidade, que é a área de saúde, né? Então vamos falar com o pessoal, olha, não partam diretamente para o veganismo sem pesquisar nos sites especializados, porque nós somos cobaias. Se eu adotar também o veganismo, você é um cobaia, não tem conhecimento de causa, não. Então, procurar um nutricionista para saber certinho o que pode, o que não pode, e como suplementar a falta dessas proteínas e essas vitaminas, né, e essas coisas aí que vão ser eliminadas no momento que você parar de comer carne. Deixa eu agradecer a Sara Medeiros, que se tornou membro do canal também. E aí, Léo, sobre essas questões, é o seguinte, já que você tem espírito empreendedor, né? Primeiro promove a dieta, depois lança o livro, depois lança as videoaulas, lança o curso, é mais ou menos isso, né? É brincadeira, Léo. Enfim, Léo, deixa eu só checar com você. Já pensou, Léo, você parar de fazer vídeo sobre política e começar a fazer vídeo só sobre dieta, contando o seu sucesso na dieta, depois você começa a fazer os vídeos mostrando como é que você voltou a fazer musculação, aí daqui a pouco tá o Léo todo fortão lá, vendendo, concorrendo com, como é que chama, o Magno Malta, vendendo suplemento, e aí o pessoal vai entrar em pânico, mas cadê o Léo, comentarista político? Não tá dando tempo, pessoal, olha, hoje eu quero falar com vocês sobre o Whey Protein tal, aí não, hoje eu quero falar sobre esse suplemento, acabou a política, aí o golpe vai deitar e rolar. Ô, Léo, vem cá, deixa eu te contar. E você vai estar acordado, então, meia-noite, né? Claro, Léo, meia-noite eu estou encerrando o Léo Estopa ao vivo e a gente pode fazer o Léo ao Quadrado logo na sequência. Vai ser o Léo ao Quadrado, né, em comemoração ao seu aniversário, você sabe disso. Você não pode... Mas vai ser o Léo ao Quadrado que abre um dia histórico também, que é um dia de luta pela educação no Brasil. Exatamente. E falando nisso, eu estarei amanhã lá na Paulista filmando, pegando depoimentos, né, aqui em São Paulo, e vamos também receber vídeos do Brasil inteiro. Quem quiser mandar vídeos, manda para o contato @brasil247.com.br.
Tenta mandar vídeos não muito pesados, se puder, manda pelo SendSpace ou pelo WeTransfer, né, que são sites aí usados para transferência de vídeo. Então é importante que a gente vai subir vários vídeos, né, da luta por educação no Brasil inteiro. E vamos fazer também um mini documentário amanhã na Avenida Paulista, porque a concentração é às 2 horas no MASP, né, Museu de Arte de São Paulo. Gente, muito obrigado a todos vocês, né? Obrigado aos assinantes, inscritos, membros. Vamos para o Boa Noite 247 e seguimos em frente aí na luta por Lula livre e democracia no Brasil. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Volta às 10h30, então, com o Léo Estopa ao vivo. Quem puder, se inscreva no meu canal aí, que eu agradeço muito. E se você estiver assistindo sem se inscrever na TV 247, é hora de você se inscrever. Não assista sem se inscrever, porque senão você não ajuda a gente a crescer o canal. Muito obrigado e até mais tarde. Valeu, gente. Obrigadão.